Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o método que a gente utiliza para mensurar a experiência do paciente lá no hospital, mas antes eu quero contextualizar um pouquinho da nossa história, para aqueles que ainda não conhecem. Então, nós estamos no mercado desde 1942, quando iniciamos os nossos primeiros atendimentos com o Dr. Sadala Minganen. No ano de 1974, o hospital ele construiu a primeira equipe de oftalmologistas do estado de Santa Catarina. Em 1997, nós tivemos a inauguração do nosso centro de diagnóstico e centro cirúrgico. E em 2013, nós tivemos a inauguração do nosso novo hospital. Nós ficávamos em uma estrutura e mudamos para uma estrutura bem maior. Saímos de um ambiente de 2.000 metros quadrados e fomos para um ambiente de 10.000 metros quadrados em 2013. Em 2016, nós conquistamos a nossa primeira certificação de qualidade, estruturamos o setor de qualidade e conquistamos nível 1 e nível 2 numa primeira avaliação. Em 2017 foi um grande marco para o hospital, porque nós fizemos 75 anos de Sadala e nos associamos ao grupo OPT, né, um grupo de oftalmologia. E em 2018 nós conquistamos o nível 3 da certificação ONA. Falando um pouquinho do nosso histórico, né, do SAC. Então, desde que o Sadala é Sadala, ele já trabalhava com as pesquisas de satisfação, aquelas famosas pesquisas de formulário, né? Que todo o ambiente que a gente faz, seja hospitalar ou não, tem lá o SAC com as perguntinhas, né? Para o paciente ou para o cliente responder. Em 2014, nós constituímos mesmo um SAC. Então, montamos um setor de SAC que inicialmente ficava sob a gerência do setor de atendimento e marketing. E com a constituição do SAC, nós resolvemos fazer algumas pesquisas fonadas também, porque a nossa amostragem de formulário escrito era muito pequena, nem sempre os pacientes respondiam. Então, nós optamos também por escolher uma amostragem por médico e ligarmos para esses pacientes para fazer algumas perguntas também para mensurar a experiência, a satisfação dele com os nossos serviços. Essas perguntas eram basicamente as perguntas que nós utilizávamos nos formulários escritos. E nós seguimos aí algum tempo trabalhando com esse tipo de pesquisa, né? Então, as nossas pesquisas escritas tinham mais ou menos essa carinha, e nós tínhamos uma amostragem mensal de 600 pesquisas respondidas. Isso com muito esforço da equipe de atendimento em oferecer para o paciente a pesquisa, pedir para responder. Então, os gestores de atendimento das áreas assistenciais tinham um empenho muito grande em fazer com que os profissionais entregassem os formulários de pesquisa no momento do atendimento do paciente. E aqui começou, a partir de 2014, um pouco da nossa indignação com esse processo, porque nós tínhamos um esforço muito grande para conseguir ainda um número pequeno de respondente, né? Vamos colocar em um universo de 12, 13 mil atendimentos, né, de consultas e retornos, né? Essa base mais ou menos. E a gente ainda tinha muito trabalho para poder fazer a digitação dessas pesquisas, porque a maioria ainda colocava algum tipo de comentário, e a gente começou a medir, né, o quanto que isso gerava de trabalho no nosso dia a dia. Fizemos essa medição e a gente viu que tinha mais ou menos só para digitação umas 20 horas semanais de uma profissional exclusiva para poder fazer isso. Já com as pesquisas fonadas, a gente ligava para o paciente e tinha uma percepção que ele, às vezes, se sentia incomodado, porque no nosso dia a dia hoje é complicado alguém ficar te ligando no teu horário de trabalho para te falar como foi a experiência dele dentro do teu hospital. A gente conseguia fazer uma média pequena também, 220 mais ou menos pesquisas mês, demorávamos uns 5 minutos para fazer esse contato com o paciente, o que totalizava aí 18 horas de trabalho semanal da pessoa que era exclusiva do SAC. Isso fez com que nós tomássemos um passo e pensássemos em mudar um pouco a nossa metodologia de pesquisa, né? E através do nosso planejamento estratégico, do ano de 2016 para 2018, através também de algumas pontuações da própria certificação dos avaliadores que nos deram alguma sugestão para pensar em mudar o método, pensar em trazer um pouco de tecnologia para esse processo, para aumentar a amostragem, a gente resolveu
colocar aí no nosso planejamento estratégico 2 grandes objetivos, né? Que um era garantir continuamente a excelência dos processos e o outro também era atingir e manter a excelência na experiência do paciente. E daí a gente conheceu a metodologia NPS através de um avaliador mesmo da ONA que nos falou dessa metodologia, nos desafiou, na verdade, a colocar essa metodologia dentro do hospital e a gente começou a implantar esse trabalho lá dentro do Sadala. Então, a metodologia ela é muito simples, o que é muito importante é porque ela é científica, né? Então você não consegue ficar alterando muito, então você tem uma base para a construção dela dentro da tua instituição. E com uma única pergunta, a gente avalia como foi a percepção, a satisfação do paciente dentro do hospital. Então, a pergunta ela é clássica, né? Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o Sadala para seus amigos e familiares? Os pacientes eles vão responder, então, com essa nota. E todo paciente que dá lá a nota de 1 a 6, nós consideramos os pacientes detratores, que são aqueles pacientes que estão insatisfeitos, ficaram insatisfeitos com a experiência e não vão indicar o hospital para nenhum amigo ou familiar. Os pacientes neutros, que respondem lá de 7 a 8, são aqueles pacientes que, tudo bem, foi bom, mas também a gente não atingiu toda a expectativa que talvez ele tinha com a instituição. E os pacientes de 9 a 10 são aqueles que a gente mais quer, né? Aqueles que a gente mais procura. São aqueles pacientes que ficaram extremamente satisfeitos com a experiência e com certeza vão indicar o hospital para todos os amigos e familiares. Depois, com toda essa pontuação, a gente consegue classificar, né? Coloca num cálculo que a metodologia orienta e a gente chega numa zona de satisfação para os pacientes, né? E essas são as possibilidades de zona. Claro que todo hospital quer ficar na zona de excelência, no máximo, na zona de qualidade, mas é uma metodologia muito simples e propiciou uma agilidade no nosso trabalho. Quando a gente trouxe essa metodologia, a gente resolveu fazer uma divulgação para a equipe, então chamamos os gestores inicialmente, depois todos os profissionais, fizemos a divulgação, treinamentos, colocamos a divulgação através dos jornais internos do hospital também, sobre o novo método. Fizemos esse trabalho com o corpo clínico também, para eles conhecerem um pouco da metodologia. E a gente construiu uma política também de experiência do paciente dentro do hospital e a gente entendeu, através desse diagrama, a gente representou como funciona a experiência do paciente dentro do Sadala, né? Então, a gente entende que os pacientes eles têm expectativas. Essas expectativas elas vão gerando percepções, né, dentro deles. Quando eles visitam a instituição, ele tem essas percepções e ele vai poder manifestar essa experiência dele como positiva, neutra ou negativa. E aqui a gente até colocou os nossos canais, que são as manifestações ativas, que o paciente ele pode se manifestar presencialmente, ele pode se manifestar através de formulário físico, redes sociais, telefone, site ou e-mail, ou a gente tem também as manifestações passivas, que são através de pesquisa fonada e as pesquisas de SMS. Hoje a gente ainda faz pesquisa fonada para paciente de catarata. Todo paciente que opera catarata, 3 meses após a cirurgia do segundo olho, a gente faz ligação para todos os pacientes de catarata, até porque é uma maneira de a gente provar também a efetividade desse procedimento dentro da instituição. Então, as fonadas continuam para esses pacientes, mas o nosso principal canal acaba sendo a pesquisa por SMS. Então, esses são os canais que a gente tem dentro da instituição, como eu comentei anteriormente. A pesquisa de SMS foi uma inovação que nós trouxemos também e o que possibilitou certamente foi fazer a pesquisa através do NPS, por ser mais simples. Então, nós contratamos uma empresa de tecnologia e desenvolvemos um software especificamente para o hospital que conversa diretamente com o TASI, que é o nosso sistema de gestão, e através, a partir do momento que o paciente faz a consulta, no período da manhã, por exemplo, no início da tarde ele recebe uma mensagem de texto. Então, o TASI ele já conversa com essa ferramenta, automaticamente o paciente recebe a mensagem de texto, responde para nós com uma nota. A partir do momento que ele responde,
automaticamente eu recebo também nessa minha ferramenta a nota do paciente. E ele pode ali colocar algum comentário, seja positivo ou negativo. E o grande diferencial é que a gente recebe isso em tempo real e consegue fazer contato com o paciente para identificar o motivo, né, da insatisfação, da experiência ruim que ele teve dentro da instituição. O que antes nós não tínhamos, né? Como nós ligávamos uma semana, 2 semanas depois para ele, nem sempre estava fresco ainda a experiência dele. Às vezes ele já nem queria falar mais, ou quando ele colocava o formulário físico, eu nem sempre conseguia fazer isso na mesma semana, digitar e fazer contato com o paciente. Então, o que realmente trouxe maior impacto para nós foi o fato de o paciente responder e no mesmo dia, no mesmo momento, eu já fazer contato com esse paciente. Trouxe muito mais agilidade e tem paciente que fala, nossa, achei que ninguém ia me dar retorno, já fica satisfeito, né, na hora que você faz contato. E o mais importante é que a gente conseguiu aumentar muito o nosso número de pacientes respondentes, né? Só com o SMS hoje a gente tem uma média de 2.500 pacientes que respondem, né? Do mesmo universo aí de 13.000 pacientes de consultas. Nós não enviamos para paciente de retorno as mensagens, só para paciente de consulta, até porque os pacientes de retorno, especialmente os cirúrgicos, estão muito na instituição e nós também trabalhamos com SMS para outros canais, por exemplo, para confirmação de consulta. Então, para não ficar aquele envio excessivo de mensagens, a gente só manda mesmo para o paciente de primeira consulta e reconsulta. Aquele paciente que fez o primeiro atendimento hoje, 30, 40 dias depois resolve voltar, esse paciente também recebe. Então, esse foi um grande diferencial. O SMS trouxe uma possibilidade de a gente alcançar muito mais pacientes do que antes. Os formulários escritos, a gente continua com eles, porém, a gente já não intensifica mais a entrega. Só que a gente começou a usar a mesma forma. A gente mudou completamente o formulário, a mesma pergunta que tem no SMS, a gente usa no formulário físico também. Porque tudo isso possibilita de quando eu jogo na minha ferramenta para fazer o cálculo, né, eu tenho o mesmo método, então fica muito mais simples. E eu tenho uma média bem pequena porque realmente não é o meu interesse entregar para o paciente a pesquisa, porque ele vai sair dali e vai receber o SMS. Mas ainda assim, existem alguns pacientes que querem preencher, especialmente os insatisfeitos, que já querem pegar um papel e escrever logo o que aconteceu, porque nem sempre sabem da pesquisa por SMS que vai receber depois. Mas a amostragem é muito pequena e também nem é minha intenção mesmo aumentar. A gente usa um canal muito bacana também, que deu muito certo no hospital, que é o feedback para o corpo clínico. Nós enviamos mensalmente para os médicos um material, né? Mandamos via WhatsApp ou até mesmo via e-mail, com o resultado geral das pesquisas do hospital, com a zona em que o hospital se encontra e também com os elogios. Então, a gente coloca os elogios e os pontos a desenvolver também. O SAC, cada vez que a gente recebe alguma manifestação, digamos que negativa em relação ao corpo clínico, o SAC sempre tem essa interação com o médico para tentar entender o que aconteceu e algumas vezes nós temos a interação com a própria comissão de ética médica também. Às vezes são relatos muito simples que eu não tenho necessidade de ir até o médico para esclarecer. Então ele sempre vai receber tudo o que eu falei com ele, aquilo que eu também não falei, ele sempre vai receber através desse material. E caso ele tenha alguma dúvida, ele se direciona até o SAC para conversar com a gente, entender melhor o que aconteceu. Se ele precisar ouvir algum tipo de ligação também, ele pode fazer isso. Então a gente tem uma interação muito legal. E o NPS também trouxe essa clareza assim, para os médicos, ficou mais... digamos que mais tranquilo para o médico, porque antes as pesquisas falavam, né, como você considera o atendimento do médico? Às vezes o médico ficava um pouco inseguro com essa pergunta. E como o NPS ele faz uma pergunta de maneira geral, porque a minha ideia não é saber como foi o atendimento do médico, e sim como foi a experiência dele como um todo dentro da instituição. Se porventura foi o atendimento do médico que marcou ele de forma positiva ou negativa, ele vai citar, né? Mas eu não estou perguntando exclusivamente do médico, exclusivamente do enfermeiro, o que antes deixava as pessoas um pouco constrangidas, quando a pergunta era muito direta para aquela determinada área ou função. Então, isso também foi muito bacana, os médicos gostam muito, questionam quando recebem, tal ponto, eu não lembro se vocês falaram comigo. Então, foi uma ferramenta muito legal que a gente trouxe para dentro da instituição, que deu um resultado bem positivo.
Os elogios é a parte de experiência que a gente divulga nos murais também, manda via comunicação interna. Em tudo quanto é lugar que a gente consegue divulgar, o WhatsApp a gente também faz a divulgação. Isso também é um trabalho bem legal. No grupo de Facebook também do hospital a gente também envia e traz um resultado muito legal. O pessoal fica super contente, faz vários comentários. Também tem trazido um resultado bem positivo para nós. O que a gente observou depois que a gente trouxe o NPS junto com o envio, né, das pesquisas por SMS é que as nossas pesquisas ficaram muito mais objetivas, né? Ficou muito mais rápida a tabulação, porque eu tenho essa ferramenta que faz tudo automaticamente. Dali eu só emito os relatórios e consigo trabalhar, manipular esses relatórios para a gente colocar em forma de gráfico, algo mais visual para a apresentação, para a diretoria e para a própria equipe também. A gente tem um cálculo muito mais confiável, porque ele é científico, ele não tem alteração, é o que a metodologia diz, não é como eu acho que eu tenho que calcular ou como eu vejo os outros calculando. E o mais importante para nós foi o aumento da taxa de respondente, né, que é um desafio para toda instituição. Então, a gente pulou aí de 5% para 28% de respondente. Então, isso trouxe muita clareza para nós. Assim, hoje a gente se sente um pouco mais confortável com a experiência do paciente, porque a gente sabe que é uma amostragem muito maior do que antes. E, além disso, eu consegui otimizar muito a rotina do profissional, né? Porque antes ele passava muito tempo digitando as pesquisas, ligando para paciente, e agora eu vou ligar realmente para aquele paciente que é o meu foco, que foi aquele que manifestou alguma coisa ruim em relação à experiência. Então, isso trouxe uma oportunidade muito grande de melhoria, de remodelar os processos e as rotinas do setor. Essa é a nossa equipe, né? Então, tudo isso só é possível com essa equipe. E muito obrigada pela atenção.